Tudo bem, pessoal? Aqui é o professor Carlos Eustáquio com uma sugestão de solução da questão 3 da OBMAP de 2005, tá? A primeira OBMAP. Essa questão é da prova da segunda fase do nível 3, alunos do ensino médio. Bom, essa questão diz que existia uma cidade aí, né? E lá há duas empresas de táxi, tá? A empresa Dona Leopoldina, né? Que uma corrida na empresa Dona Leopoldina você paga R$ 3 de taxa fixa, mais 50 centavos por quilômetro rodado. E a empresa Dom Pedro II, que você, numa corrida nessa empresa, num táxi dessa empresa, você paga R$ 1 de taxa fixa, mais 75 centavos por quilômetro rodado. Está dizendo aí que há três amigos, Bento, Sofia e Helena, né, que trabalham nessa cidade e sempre voltam de táxi do trabalho para casa. Para pagar menos, Helena sempre usa os táxis da Dona Leopoldina, né? Então, ela, como o quilômetro rodado é 50 centavos, menor que 75, deve ser que ela mora mais longe, tá? Só fica a dica aí. E Bento usa os, o táxi aí da empresa Dom Pedro II. Como a taxa é menor e o quilômetro roda, a tarifa por quilômetro rodado é maior e ele paga menos, então quer dizer que o Bento, né, ele deve morar mais próximo, tá? E a Sofia usa os táxis de qualquer empresa dessas duas, porque paga o mesmo preço. Então, tanto faz, né? Uma quanto a outra, né, existe uma quilometragem do equilíbrio que o preço a pagar é o mesmo, né? Bom, questão de funções, né? Questão aí manjada de funções, né? E aí você vê a pergunta do item A, quanto Sofia paga para ir de táxi do trabalho para casa? Mas aí já vou ler o item B, qual dos três amigos percorre de táxi a menor distância entre seu trabalho e sua casa? Bom, pelo problema, gente, a menor distância é o Bento. Então, já vou fazer essa observação aqui, sabe? Só pela lógica do item B aqui é o Bento. Então, já vamos deixar isso aqui registrado, porque o raciocínio é muito simples para resolver essa questão. Bom, então, para fazer isso bonitinho, algebricamente e tal, nós vamos montar aqui o preço a pagar em forma de função, tá? De um táxi de cada uma dessas duas empresas. Então, vamos fazer função de x, né? X vai ser os quilômetros rodados, tá? Quilômetros rodados, né? E aí, Dona Leopoldina aqui, vamos chamar de L de x, né? L de x. Então, é 0,50, ou seja, 0,5 vezes x, né? Mais a taxa fixa. Se você preferir em forma de fração, dá isso aqui, o x sobre 2, tá? E já vamos escrever também aqui, algebricamente, né, a fórmula aí para calcular o preço a pagar numa corrida de um táxi né, da empresa Dom Pedro II, que seria 75 centavos, né, vezes a quantidade X de quilômetros rodados, mais a taxa de 75 centésimos, né, ou seja, 3 quartos, tá, de X mais 1. Bom, e você que decide, né, pode ser X sobre 2, tá, ou x mais 6 sobre 2, você que sabe. Aqui também 3x sobre 4, tá? A sua preferência, tá bom? Bom, então, quanto Sofia paga para ir de táxi do trabalho para casa? O que disse aqui é que ela paga a mesma quantia num táxi, tanto da primeira empresa quanto da segunda, né? Ou seja, tá? O que significa isso? Que existe um X, né, da Sofia, vou pôr o X de S, né, tal que, né, o que acontece?
tanto de uma empresa, né? Ela vai pagar o mesmo valor da outra. Basicamente é isso. Igualar. É um probleminha clássico, tá, gente? É um probleminha clássico. Bom, então, antes de conseguir a quantia a pagar, vamos ver aí quantos quilômetros, né, tem de distância. É isso que nós vamos conseguir primeiro, né? Então, ó, por exemplo, só para destacar aqui, né, vamos igualar isso, né, que é o P de x aqui, e isso, né, que é o L de x. E vamos saber quantos quilômetros tem da casa dela ao trabalho. Então é isso aqui, ó. Vou começar por aqui. 75x mais 1, né? É igual a 0,5x mais 3, tá? Vamos chamar de x de s, né? Já que nós já falamos sobre isso. Então, resolvendo essa equaçãozinha simples aqui do primeiro grau, não é verdade? X de s, isso é igual a 3 menos 1. 0,25 é 2, então x é 2 dividido por 0,25, né? Vamos escrever em forma, né, aqui, fração de inteiros, né? É importante vocês treinarem isso aí, né? Porque para resolver aí os problemas, simplificando, aí é muito mais fácil, não é verdade? Ó? Simplificar aí por 25, então a distância da casa dela ao trabalho é 8 quilômetros. Bom, agora que já sabemos isso, quanto ela paga? Aí tanto faz, tá? Por uma empresa ou pela outra. Vocês definem aí. Não precisa, né? Não precisa. Pode ser das duas, tá? Se você tiver tempo, faça das duas e mostre as suas habilidades. Meio que dá 4 mais 3, 7, né, reais, né? Vamos fazer com P também, né? Ó, esqueci, né, gente? É o 8, né? 8 quilômetros aqui. 0,75 vezes 2 dá 1,50. Então vai dar 3,6, né? 6 mais 1. Claro, tem que dar a mesma coisa. Então, a resposta, né? Ela paga 7 reais. Bom, gente. Então, o Bento só usa da Dom Pedro, né? Então, ele mora mais próximo. E a Helena usa da Dona Leopoldina, né? Então, ela mora mais distante. Então, a gente já sabe a resposta aqui do item B, mas vamos fazer isso algebricamente, né? Bom, vamos fazer aqui para Helena, né? Vamos fazer para Helena aqui, né? Então, como que ficaria aí para a Helena, né? Helena. Dona Leopoldina para ela é mais barato, né? Ou seja, 0,5x da Helena, né? Mais 3 é menor que 0,75x da Helena, né? É mais 1, né? Já do Bento, né, conforme a gente viu, mais barato para ele, né? Fica a da empresa Dom Pedro, né? Então, 0,75x do Bento, aí, x quilômetros do Bento, é menor, então ele paga menos, né? Paga menos, que é o que disse o problema, né? 0,5x do Bento mais 3. Bom, espero que vocês tenham entendido essa parte. Então, aí agora é só a gente mostrar isso algebricamente, tá, gente? Bom, então aqui vou resolver dessa forma aqui, tá? Vou resolver assim, ó, 3 menos 1 menor que 0,75x da Helena,
menos 0,5x da Helena, tá? 2 menor que 0,25x da Helena, ou seja, 2 dividido por 0,25x é menor, né? 0,25, né? É menor que x. A gente já fez essa divisão aqui, né? Isso aqui dá 8, né? A distância da Helena é maior que a distância da casa, né? É maior que 8 quilômetros, né? Isso que significa, né? É maior que 8 quilômetros, tá? Bom, não sei se ficou claro isso aqui, né? Só vou destacar aqui, ó. Destacar assim que é melhor, né? Tá? Acho que é melhor assim. E aqui ficou até mais fácil de calcular, porque já... Então, menos 0,5x do Bento, distância da casa do Bento, né? 3 menos 1, basicamente é a mesma coisa, né? Ó. A distância da casa do Bento ao trabalho é a mesma coisa. Nem vou... É menor que 8, né, quilômetros, tá? Então, ó. Então, o que que acontece aqui, então, ó? Então, basicamente é o seguinte. A distância da casa do Bento, né? Isso aqui, o corretor, com certeza, quem está corrigindo, vai entender claramente o que você está querendo dizer, né? A distância da casa do Bento, né? É menor que a distância da casa da Sofia ao trabalho, que é 8, né? Que é 8, né? Que é menor que a distância da casa da Helena, né? Isso fecha a questão, né? E fica uma solução excelente se você conseguir fazer algo do tipo, né? Em uma questão do tipo, tá bom? Bom, a resposta já está lá em cima, né? É isso, né? Então, tudo de bom e até o próximo vídeo. Até lá.